Olá, pessoal, tudo bem? Eu posicionei e fiz errado. Ai, vamos lá. Hoje eu tô com frio, gente. Vou fazer com mantinha no colo. O que acontece? Primeiro, boa noite para todos nós, né? Vamos falar hoje de sofá. Eu peço desculpas, mas ontem eu não consegui. Eu tava fazendo atendimento na casa de cliente, fazendo montagem de marcenaria. De dia e de noite eu fui medir. Uma coisa que ia demorar, que ia ser mais rápida, acabou demorando bastante. Então eu só saí dos meus atendimentos 9 horas da noite. Faz parte. Então eu não consegui fazer a live de ontem, tá? Que é a de sofá, que foi a prometida. Então eu vou fazer a de sofá hoje e eu vou ter que andar com todas as lives fazendo até sábado e não até sexta como tinha combinado. Como eu já tinha avisado no Telegram, o que eu tô fazendo? Eu programei um dia cada tema, tá? Amanhã é poltrona, se eu não estou enganada. Eu vou fazer 5 lives. Todas estão indo pro YouTube, tá? E no YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 2 lives, só que essas 2 lives vão poder acessar quem tiver inscrito no YouTube, na página. Porque as outras 5 vão ficar abertas e essas 2 vão ficar fechadas, tá? Que aí vai conseguir dar uma fechada maior no tema. E aí você curte, compartilha, ajuda, que aí a gente vai conseguindo ter uma troca maior com todo mundo. Eu fiz uma enquetezinha de sofá, que nem eu fiz uma de parede, eu fiz uma de sofá. E o sofá, que é um sofá que tá super em alta, que ganhou também, igual concreto queimado na parede, que ganhou a enquete. A enquete era só pra gente saber o que tá sendo de preferência atualmente, tá bom? Então, eu coloquei esse slidezinho, porque esse slidezinho é uma planta, eu sempre uso imagens, eu não uso imagem nem de projeto meu, eu prefiro usar imagem do Pinterest, porque assim você já é o tipo de coisa que você consegue ver, que você pode dar uma procurada para ter alguma informação em outros lugares e com alguns conhecimentos, porque eu acho que é o seguinte, por que eu fiz essa live? Tem muita gente que tá ficando em casa direto, e aí quer arrumar casa, quer fazer alguma coisa e não conhece consultoria, por exemplo, de arquitetura, que é uma coisa com preço muito mais em conta, mais acessível. Tem vários tipos de consultoria. Tem a pessoa que não tem como fazer isso, nem a consultoria, que a gente sabe muito bem. E se com algumas dicas a pessoa pode conseguir fazer ela mesma, às vezes, o que ela precisa, o que ela deseja, né? Porque eu tenho mania de mexer no cabelo, gente, desculpa. Ainda mais que meu cabelo tá enorme, aí ele me incomoda. Eu tô precisando cortar, mas só depois que acabar melhorar essa situação de pandemia, aí de Covid, então eu passo. Enquanto isso, eu vou ficar aguentando meu cabelo gigante. Então, o que acontece? Eu coloquei essa fotinho, por quê? Porque nela você consegue ver de cima, é uma planta baixa. Pra quem não sabe, isso é uma planta baixa. Uma planta baixa é uma planta em que você visualiza todos os cômodos. Se você, por acaso, fizer um projeto que é só de um cômodo, você vai ter só aquele cômodo na planta. E aí você consegue visualizar onde tá cada ambiente, tá? Por que eu comecei nele? Porque nele você visualiza o sofazinho ali, é uma sala que não é o tão habitual ultimamente, porque hoje em dia os apartamentos têm as casas e apartamentos têm uma salinha mais estreita. Essa daí é mais larga, mais avantajada. Então você tem até um distanciamento bom do REC da TV pro sofá. Mas ela já consegue ajudar uma ambientada em vocês em algumas coisas que a gente vai falar, tá? Porque uma das maiores questões, fora você ter vários tipos de tapete, que é uma das coisas por isso que eu que eu resolvi dar essa dica de sofá, até porque eu tenho, às vezes, com cliente problema de sofá. Eu dou toda a descrição do sofá,
Eu normalmente acompanho o cliente para fazer a compra, porque eles preferem assim. Mas às vezes o cliente tá. Eu acho que quase todo arquiteto e profissional deve ter essa situação. Tem cliente que é ansioso. E aí ele tá passeando, não tá nem na época de comprar sofá, ele ainda tá quebrando a casa. E ele tá passeando, de repente ele vê um sofá, acha lindo, maravilhoso e pá, compra o sofá. Entendeu? Às vezes ele te liga e às vezes não adianta nada de ligar, porque ele, do mesmo jeito que ele te liga, você dá todas as instruções, ele faz errado. Então é uma coisa que acontece, tá? Não vai sempre, não é sempre que eu consigo que o cliente faça aquilo que é o ideal. Por que eu digo que é o ideal? Sofá, a sala é muito estreita. A sala é muito, não é, vamos dizer que você tem uma sala que é mais um quadradinho do que um retângulo, ou então é aquela retângulo bem estreitinha. A moda, o que as pessoas gostam e o que você vai mais ver, deixa eu pegar aqui. Você acredita que não é isso? Desculpa, foi para uma postagem, eu tava com tudo programado e ele mudou a posição das fotos e aí eu tenho que procurar. Um quartinho que eu fiz, essa montagem que eu tava fazendo ontem, finalizando uma montagem. Na verdade, ficou uma paletinha de madeira que veio errado para instalar, mas o resto tá todo aí. É o quarto de um garoto de 9 anos. Ó como fica bonito. Não tem nada a ver com a live, mas a gente mostra. Enquanto eu não acho a porcaria da foto. O chato é isso, que às vezes a gente fica um tempão na foto, procurando foto. Por isso que eu deixo sempre programadinho pra ficar perto. Que assim eu não perco esse tempo, né? Pra vocês é chato eu ficar demorando pra fazer uma live, ficar procurando foto pra poder falar e não sei o quê. Agora eu tenho que achar o sofá que eu quero falar. Esse daqui, ó. Esse é o modelo de sofá que mais aparece hoje em dia, tá? Você vai na maioria das lojas que você vai, porque depende muito da loja que você vai frequentar, mas a maioria tem esse sofá. E o que acontece com esse sofá? Esse sofá é fundo, ele abre, ele já é quase aberto, porque para você sentar nele, ele normalmente tem a área do assento dele é mais profunda, ele tem um almofadão bem, você quase fica com a perna já para cima. E ele ainda estica, tá? Só que esse sofá tem um costume de ter atrás dele ainda ter uma base super funda. Aí você tem um apartamento mega estreito. Teu sofá fica quase na boca da televisão. Porque ele é gigante. Esse sofá, para um apartamento pequeno, ele não é o ideal. Ah, mas eu quero um sofá, eu quero ficar deitado. A gente sempre consegue dar um jeito de colocar um puffão que você consegue posicionar ele, por exemplo. Eu coloco um rack que tem um vão que eu encaixo um puffão. Puffão é aquele puff maior, tá? Que aí você consegue ocupar, às vezes você coloca mais de um puffão pra ter, depende muito do tamanho do sofá, e você faz esse tipo de posicionamento. Mas o legal dele é que você pode pegar um sofá menor, que no dia a dia, na hora que você tiver com o ambiente, não fica tão apertado, entendeu? E na hora que você quer deitar, e você consegue achar um sofá pequeno, menor, confortável, tá? E aí na hora que você quer, você pega o puffão lá debaixo do rack, estica a perna e fica lá deitado. Então assim, alternativas tem. E você tem que colocar o sofá pro tamanho do ambiente. Se eu tenho um ambiente pequeno, não dá pra colocar um sofá gigante. Entendeu? Por que não dá pra colocar um sofá gigante? Porque ele já é a maior peça da sala. E eu preciso ter espaço de circulação. A sala vai ficar mais confortável se eu tiver um sofá com um tamanho adequado, entendeu? Existem sofás gigantescos, mas normalmente o sofá gigantesco é para uma sala gigantesca. Entendeu? Eu tenho modelos de sofá, por exemplo, esse daqui. É um modelo de sofá que você olha, você vê que ele é um pouco mais profundo. Mas ele não é tão fundo quanto aquele que a gente acabou de olhar.
entendeu? E ele é mais seco. Então, ele ocupa menos espaço, ele é mais clean, então ele dá aquela limpeza no ambiente. Então, a questão do sofá, eu vou mostrar vários modelos de sofá, mas tem sofá que vai conseguir te adaptar, te deixar tão confortável quanto. Eu tô mostrando sofás, sempre você vai ter sofás que se você olhar o preço, mas sempre tem similar, tá? Esses daqui, a maioria tem um preço mais avantajado, mas sempre existem similares. Esse sofá é mais inglês, aquele cheio de capitonê. Ele é bonito, ele é menor, é um sofá confortável. Você vê que a almofada do assento é uma almofada solta, entendeu? E é um sofá de couro caramelo, que eu acho que é uma das coisas que, assim, tá super em alta. E eu acho couro caramelo maravilhoso. Ele dá um ar na casa, no ambiente, que é sensacional. Aqui você tá com um sofá mais classicão mesmo, né? Bem retrô. Você vê que essa sala é bem retrô. Ao mesmo tempo que ela tem esses toques de cor mais regalante, você vê que é uma pessoa bem moderninha, né? Aí você tem esse daqui. Nos dois ele tá num estilo mais moderno. Mas eu quis pegar dois modelos de couro caramelo para vocês verem que tem. Você vai conseguir isso em todos os tipos de tecido. Você conseguir diversos tipos de sofá e de estilos de sofá para decorações de todos os tipos que você queira. E eles vão ter uma paleta de tecido que é razoável, entendeu? Aqui, ó, esse daqui é um outro sofá mais slim também. Ele é comprido, tá? Normalmente, para uma sala pequena, não uma sala que seja muito pequena, porque uma sala muito pequena você vai precisar de um sofá para 2 lugares. Uma sala pequena, mas não minúscula, cabe um sofá de 3. Um sofá de 3 com tamanho para uma sala pequena, normalmente ele tem 2,20 de largura por 90 de profundidade. Entendeu? É um sofá bonito, confortável. E você, se quiser ter o perfil de ali, eu também vou usar para sala de TV. Aí você vai fazer o quê? Você tem que programar e organizar para colocar uma opção para você poder esticar a perna na hora que você estiver querendo ficar mais deitadinho. Ou um pufão, ou banco. Aí depende muito do nível de conforto que você vai querer. Porque assim, eu acho confortável ficar com um pezinho num puff pequenininho, numa mesinha, num banquinho, em alguma coisa assim. Mas tem dia que você tá querendo ficar também mais esparramado. Se você é o perfil que só tem TV na sala, aí você vai querer ficar mais esparramado na sala. Agora, se você tiver o perfil de quem tem TV na sala e no quarto, se esparrama no quarto, gente, na cama, que aí você fica esparramadão. Mas cada um tem o seu perfil, tá? Então a gente não pode. Você tem que ver o costume do cliente. Se o cliente tem o perfil de que todo lugar que ele quer ficar esparramado, você pode arrumar alternativa se a pessoa tiver um ambiente pequeno, um apartamento, uma sala, um cômodo menor, de colocar de um jeito que fique bacana, tá? Por que eu tô te mostrando, eu tô mostrando pra vocês diversos tipos de sofá? Porque a ideia era essa, mostrar vários modelos que existem. Esse daí é um modelo que eu vou te mostrar, uns 3 tipos diferentes. Esse modelo de sofá, o que ele tem de mais interessante? Esse sofá, ele é modular. Sofá modular é o mais prático para qualquer tipo de situação, porque você consegue montar diversos ambientes. Bruna, tudo bem? Você consegue montar os ambientes, fazer o desenho que você quiser na sala. Então, até na hora de montar o ambiente, você pode até inventar uma coisa na hora diferente, tá? Esse sofá tem qual é a questão dele? É como se ele fossem puffs enormes, eu chamo de puffão, e eles têm uns encostos soltos. O encosto é bem pesado. Você vai movimentar esse encosto de uma forma que você consiga colocar, por exemplo, que nem essa sala. Essa sala é enorme, ela tem ambiente para os 2 lados. Dependendo da posição, você conseguiria ver, mas aí dá pra você ver também que tem tipo um encostozinho, você vê que tem almofada pro lado de lá. O puff é muito grande, então o que acontece? Você coloca esse encosto no meio, e aí você tem gente sentada dos 2 lados.
Quando eu quero, por exemplo, vamos dizer que eu tenho desse lado daqui uma televisão, do lado de lá é só uma área de estar. Só que tá todo mundo sentado porque eu tô num ambiente, num dia mais festa. Então eu tô com o encosto desse sofá no meio dos pufões, tá? Com ele sofá montado para 2 ambientes. Quando eu pegar e falar assim, agora eu quero ver TV, eu quero ver TV deitada, eu pego o encosto e jogo ele mais para trás e deito. Entendeu? Estico a perna. Então, esse daí é um sofá, assim, um dos mais inteligentes que eu já vi. Porque ele não é retrátil, mas o retrátil é normalmente para um ambiente que é menor. Então, a pessoa tem a alternativa de uma hora eu tô com ele mais apertadinho, numa outra hora eu abro ele mais, entendeu? Ele recolhido, né? O melhor termo é esse. E na hora que eu quero, eu estico, coloco ele eu abro ele para poder colocar a perna para cima. Tem sofá que é menor e faz isso, tá? Tem sofá de 2,20 por aí, por 90, que tem essa questão do retrátil. Mas você tem que procurar. Porque existem. Tem alguns deles que dobram o encosto e aí vira sofá-cama. E aí é outra alternativa também de você manter um sofá pequeno, né, menor, mas você conseguir deitar nele também, tá? Então a gente tem algumas alternativas. Olha esse. Esse daí é um desses com encosto, só que a base dele é de madeira. Aí ele fica com aquele ar meio varanda, sabe? Aqueles sofazões de varanda. Mas ele não necessariamente é sofá de varanda. Ele pode ser perfeitamente colocado numa sala de estar. Aí depende muito do tipo de projeto que foi planejado para ele, tá? E o encosto dele é móvel. Tá, aqui é a arte do sofá da propaganda. Aqui. Esse outro. Bom, esse você consegue visualizar aquilo que eu disse que tinha na outra foto. Porque eu peguei essa foto de lado por isso. Você tem um encosto aí no sofá no meio e você tá com ele jogado para os 2 lados. Ele tem um pufão ali do lado fazendo uma chaise. Mas isso é porque eles pegaram vários pufões e fizeram um desenho que eles estavam afim. Quando você não coloca o encosto, você pode às vezes colocar um bandejão lindo ali e faz como se fosse uma mesa de canto, que na hora que você quer e você tá no dia a dia, você tem uma mesa de canto, às vezes você vai ter uma festa, você coloca mantém o bandejão porque você vai ter uma área de apoio ali, entendeu? E se você quiser, não, eu vou precisar de muita área, não é uma festa que eu preciso de muita área para sentar, fica meio lounge. Esse sofá tem cara de lounge, entendeu? E aí você vai criando a ambientação para ele ficar menos com cara de lounge, mais com cara de estar, mais com... Aí é questão de acessório, é almofada, é manta jogada em cima, que vai dando um charme. São essas coisas que vão casando tudo. Esse ambiente é super branco, são tons de branco, a gente chama de escala de branco. Eu até tenho a escala ali, mas eu acho que vocês não vão nem enxergar direito. Aqui não tem uma iluminação tão boa assim, porque eu tô no salão de festa. Aí, o que que acontece? Meu salão de festa está com o meu escritório improvisado. Então, o que que acontece? Você tem esse tipo de questão de o que tem ali que traz quebra um pouco essa frieza do branco, mesmo eu tendo um monte de escala de branco, nesse trecho da foto, a única coisa que quebra o branco é o madeirado da escada na lateral, entendeu? Então são coisas que vão fazendo mal ou bem, isso já dá aquele aconchego. O espaço é bem branco, mas é bonito. Se for pegar fotos do entorno, você vê que é mais aconchegante do que aparenta. Eu sou apaixonada com esse pufão. Não sei se é fase, gente, mas eu tô com mania e eu tô apaixonada com esses frisados. Tem sofá desse barato, de tamanho bom, barato na Etna, com esse tipo de modelo. Eu perdi a foto, que senão eu teria mostrado pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. É esquisito ficar na live olhando pro celular. Mas eu vou olhar só pra mostrar pra vocês que eu mandei uma foto pra uma cliente minha há pouquíssimo tempo. Ela, olha só. Vai, vira, filha. Olha só que sofá bonito. E ele é mais barato,
Porque aqui a gente tá fazendo a live pra todos os gostos, né? Ó. Tá vendo? É um sofá pequeno, 2,20 por 90, se eu não me engano, de profundidade. Ele tem os frisados, só que é um modelo pequeno. Esse daí é puffão. Puffão é gigantão. Lindo, maravilhoso, mas a pessoa tem que ter uma sala muito grande para poder colocar um puffão, tá? E aí ela tem aquela brincadeira do encosto e eles ainda misturaram alguns frisados com outros lisos. Isso traz textura, faz o ambiente ficar super valorizado e ainda tem uma estante linda ali. A pessoa fez um trabalho maravilhoso. Graças a Deus tem muita gente fazendo trabalhos bacanas. E esse daqui eu acho que eu já mostrei, né? Olha, esse daqui eu adoro também. Eu gosto de ambiente, gente, não tem jeito. O que esse fez? Colocou uma madeira mais acinzentada, colocou um sofá cinza com aquela cara mais rústica, tipo lona. Esse sofá normalmente é mais baixo, tá? Mas o sofá puffão também tem um perfil mais baixo de sofá. Por que eu falo que é mais baixo? Porque, assim, por exemplo, eu aqui em casa, a minha avó não aguenta ficar subindo muito. Então, na hora de comprar as coisas aqui em casa, a gente sempre pensa que não, a avó não vai conseguir. Ela tem umas poltronas cativas que são as mais altas da casa, que ela gosta de ver TV, essas coisas, entendeu? Mas isso daí é o tipo de coisa que você tem que pensar. Porque, por exemplo, se tem uma cliente que é mais idosa, a cliente mais idosa ela não aguenta sentar e levantar de uma cadeira muito baixa, de uma poltrona muito baixa. E a gente tem cadeira normal de mesa de jantar, ela tem um tamanho e uma altura padrão. Então, e ela normalmente é ajustada para o teu pé, para o joelho. Então, é muito difícil você ter uma que não tá tão adequada assim, tá? Quando o sofá é mais baixo, a sua perna, deixa eu ver se eu consigo fazer. Você fica, porque a gente fica a 90 graus normalmente numa cadeira. Quando é um espaço mais baixo, a tua perna fica assim, mais inclinadinha, com o joelhinho mais para cima, entendeu? Então, o esforço que o idoso faz quando você tem um sofá mais baixo é um esforço para subir, para descer, entendeu? Então, eu sempre penso nesse tipo de coisa. Às vezes eu tenho amigo e tal que vira e fala, vou comprar, tô trocando de carro. Aí às vezes pede pra eu ajudar a escolher, eu falo assim, tua mãe tá ficando velhinha. Vê um carro mais altinho, não coloca um carro muito baixo, que senão sua mãe vai sofrer. Você sabe o perfil da pessoa, você vai falar, ou vai dar esse tipo de dica. Então, esse sofá, esse espaço eu acho super... Ele me traz um ar natural, sabe? E você vê que ele tem metal, que a mesa tem uma ação inox escovado aí, o que me parece. Ele tem umas texturas ótimas e ele tá bem, quase que monocromático. A madeira é o que quebra. Mas a pessoa sabendo colocar, e você vê que é com uma iluminação natural maravilhosa, a pessoa sabendo encaixar, ela consegue colocar um rústico ficando leve, porque você pode ter o rústico pesado, né? Então, eu acho super bacana. E você vê que a gente tem muito modelo de sofá diferente. Esse daí, ó, por exemplo, é um sofá meio sofá varanda. Eu adoro quando o sofá tem essas partes, essa parte de trás dele em madeira. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de sofá. Eu acho que o sofá pode ser uma peça maravilhosa, que valoriza pra caramba. E como é a peça a peça maior, mais importante de uma sala de estar, vamos dizer assim, eu penso que você, na hora de investir, investe em um sofá bacana, entendeu? Vou fazer uma sala de estar maneira. Investe num sofá bacana, que aquele sofá ali chama atenção, entendeu? Esse daí é um modelo. A única coisa que eu acho que ele tá faltando são umas almofadinhas. Mas fora isso, ele ainda tem... Olha só, nem precisa de quadro, gente. Não precisa de enfeite nenhum atrás. Olha só, uma vista maravilhosa dessa. Não é? Eu uso esse modelo tanto para varanda quanto para... Mas você tem que saber qual varanda que você vai usar, né? Esse tipo é aquele sofazão mais classicão. A foto ficou pequena.
Fica só o ladinho do sofá, mas você consegue enxergar. E aí você tem ainda aquela brincadeira que eu falei de sofá, que você joga umas mantas, umas almofadas diferentes e o sofá fica ótimo. Esse sofá é um sofá que ele não é nem o grandão que eu mostrei primeiro, nem aquele menorzinho, tá? Mas ele é um sofá que normalmente quando você quer um sofá maior, mais confortável, uma sala pequena, esse modelo de sofá é o tipo, você quer uma coisa um pouco mais bruta, mesmo ele não sendo bruto, mas assim, é porque ele é um pouco maior. Quando eu falo de brutalidade, é o tamanho. Esse daí ainda não vai estourar tua circulação, tá? E você consegue se esparramar nele tranquilamente. Ele, quando é almofada solta, você sabe que ele não vai ser retrátil, mas tem outros modelos desse tipo que são retráteis. Eu tentei mostrar vários tipos de sofá diferentes. Eu ainda tenho alguns outros, eu acho. Tem. Ó, esse daí parece com aquele que eu tinha falado. Eles são modulares, tá vendo? O último que eu mostrei agora, ele não é modular. É aquele sofazão clássico de 3 lugares com almofada solta. Esse daí é o modelo que eu mostrei um pouco antes, que é um sofá mais puff. Puff não, mais, ele é sofá modular, ele é uma coisa mais lona, costurada, eu acho bem bacana. Você vê que eles colocaram uma paredezinha, meio que uma parede de demolição ali, um tijolinho, à mostra. Ele tem uma coisa mais rústica ali e esse sofá com esse tipo de tecido, ele também dá um ar mais rústico, mas como ele não tem muito desenho, é uma coisa mais quadradinha, ele fica com uma cara mais rústica também, entendeu? E aí ele ele começa a colocar itens mais modernos e faz o que aconteceu. Olha a coifa dessa cozinha, entendeu? Essa cilíndrica. A cozinha é toda mais modernosa, a luminária é modernosa, todas as luminárias são modernosas, só que lá atrás você tem spot de sobrepor e aqui em cima essa luminária que eu acho super genial, que é de pendurar, que são pendentes, né? Então você tem texturas bacanas e o sofá, como é modular, você faz o desenho que você quiser. Você pode fazer um U, fazer um L. Tem sofá desse que tem um modelo com encosto e tem um modelo sem encosto, que é tipo um puff. Aí você faz o quê? Como ele é modular, tem essa jogada de sofá modular, tá? A pessoa, às vezes, ela reveza, ela compra... Vamos dizer que você tem uma sala que ela não é grande e você opta por colocar sofá modular. Quando você opta por colocar sofá modular, você ganha uma mobilidade que você não tem num outro sofá. E você pode colocar um sofá, por exemplo, vamos dizer que você quer um sofá de 3 lugares. Ou de 4. Vamos colocar um de 4. Que você quer fazer um Lzinho assim, nem que seja um encosto só. Aí você coloca 2 sofás com encosto, um pufão sem encosto e mais um aqui. Aí o que acontece? Na hora que você quer ficar mais deitada, você não tem um sofá que é retrátil, mas ele é móvel. Então você faz o quê? Pega o pufão, coloca aqui e faz uma caminha. Você pode pegar todos eles e montar como se fosse, na hora que eu quero ficar deitada, esparramada, eu vou e faço praticamente uma cama. Entendeu? Tem ambientes que você pega, a pessoa coloca um monte de sofá, e isso daí é para uma sala maior, e a pessoa coloca um monte de puff e sofá com encosto, e eles fazem uma cama ainda circular. Se eu tivesse tido a ideia, eu fui falando com vocês e fui lembrando desses sofás. Mas se eu tivesse tido a ideia, eu mostrava uma imagem para vocês. Eu vou ver se eu coloco no Telegram, porque eu tô colocando as imagens, essas coisas todas no Telegram, tá? Dessas dicas. Esse é um outro modelo de sofá, daquele tipo classicão, versão B. A versão maior. Vamos dizer que a gente tem tamanhos A, B e C. Pequeno, médio, grande. Esse é o médio, que ainda cabe numa sala que é um pouquinho menor. Entendeu? Hello! Tudo bem? Agora que eu tô na última sala, no último sofá. Não tô não. E aí você vai ter esse modelo aqui. Oi, Lulute, minha irmã, gente. Esse sofá que eu tô mostrando agora, esse é o modelo mais slim de sofá. Então, a sala é pequena, ele tem a versão dele de 3, só que ele é um sofá pequeno, estreitinho.
E ele, como tem os braços mais finos, isso, aquilo, ele tem mais aspecto de sala de estar e não de sala de TV, tá? Mas tem deles confortáveis também. E ele é lindo e para uma sala pequena é o perfeito, entendeu? Se a sala é pequena, você tem que colocar um sofá pequeno. Meu sonho é ter uma mesa de centro. Você tem uma sala corredor com 2,5 metros, 3 metros de largura. Impossível você colocar. Você pode até colocar porque você é persistente. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai ficar dando canelada na mesa de centro o tempo todo. Se eu estiver passeando, visitando você, eu tenho certeza que eu vou dar canelada nela, porque eu sou desastrada. Então, assim, na hora de escolher sofá, o truque é escolha um sofá para o tamanho da sua sala. Você tem N tamanhos de sofá. Você pode ter um sofá que se for montado, for modular, ele pode ocupar a tua sala inteira e você ter que chegar lá e pular no sofá para poder ficar em volta dele. Só nele, entendeu? Vai ser uma cama gigantesca. A questão é, você precisa, o que você tem de perfil, além do que você usa e do seu dia a dia. Eu tenho alguns clientes que não têm televisão em casa. Então, eu não tenho o perfil nenhum para esses clientes de ter esse tipo de sofá de se esparramar. Porque a pessoa prefere investir, ela tem um sofá bacana, mas é um sofá de receber, é um sofá de sala de estar para receber, que são desses menores. E ele investe numa poltrona mega confortável, entendeu? Que vai valorizar, porque poltrona, gente, vai ser o assunto de amanhã. E a poltrona é sensacional. Eu acho que é amanhã, tá? Não vou confirmar ainda. Porque eu tenho uma convidada e eu preciso que a convidada esteja no local certo para poder fazer a live. Então, a poltrona, você investe numa poltrona e numa luminária para ler, porque se a pessoa não tem um perfil de TV, ela normalmente lê mais. Então, ela tem o perfil mais de querer ficar sentada com uma super iluminação e uma poltrona super confortável com um puff, e ela vai ter aquele ambiente ali charmoso para ela ficar se deliciando, entendeu? Lendo o teu livro ou fazendo as coisas que ela precisa fazer, e o sofá dela é mais de receber, entendeu? Na hora que chegar uma visita, depende muito, tem gente que recebe muito, aí vai mudar o tipo de sofá. Se a pessoa, você não vai ter uma quantidade enorme de variação de perfil na hora que você começa a ter um ambiente menor. Quando eu tenho um ambiente menor, eu começo a ter restrição. Eu tenho restrição para quê? Para tamanho, porque as coisas precisam ter a proporção do ambiente. Eu não posso tentar colocar um sofá gigante numa sala minúscula, porque o sofá, se bobear, não chega nem a entrar no ambiente, vai ficar mega esquisito, entendeu? Então não tem condição. Você tem que colocar num espaço pequeno uma coisa que seja pequena, que seja proporcional a ele. Se eu tenho um espaço gigante, eu posso colocar um sofá enorme, eu posso colocar uma televisão enorme, eu posso colocar tudo enorme. Agora, eu não tenho como colocar, você também não, principalmente, não tem como você colocar uma coisa grande num espaço pequeno, porque aquilo vai ficar gritando com cara de elefante branco, entendeu? De primeira, aquilo ali vai te agradar porque você achou super confortável, e depois eu tenho cliente que isso já aconteceu, gente. Isso daí é por experiência. A cliente tem um sofá que é mega confortável, super gostoso, realmente, você chega lá, dá vontade de você ficar deitada dormindo, entendeu? Porque com um sofá gigantão dá vontade de estar dormindo, né? Mas e olha que eu não durmo muito. Mas você vai ter essa vontade de ficar num espaço mais esparramado e tal. E a pessoa tem eu trabalho pra caramba. Na hora que eu for sentar pra descansar, eu vou... Meu bolso tá todo pra fora. Eu vou chegar em casa, eu tô cansada, eu quero ficar me esparramada no sofá. E ela comprou, não se arrependeu até certo ponto. Porque ela começou, minha casa não consegue ficar arrumada, porque... tem alguma coisa travancando. Seu sofá de 5 lugares. Realmente, como que a gente vai fazer para diluir esse sofá de 5 lugares aqui? Entendeu? Porque você quer o sofá? Quero. Aí a gente deu uma... Nessa situação, a sala da cliente
não é tão pequena assim, tá? A sala dela tem um tamanho até razoável, mas o sofá dela é gigante, entendeu? Então, o que que acontece? O sofá é gigante e aí, pra sala dela, que não é pequena, ele está enorme, ele tá um elefante. Então, a gente tentou dar uma manejada, mas ela ficou ótimo, mas eu sabia que ia acontecer o quê? A cliente, uma hora, ia começar a falar que quer trocar o sofá, que é o que já tá acontecendo, já me ligou. Entendeu? Mas às vezes a pessoa fala o quê? Qual o perfil? Tem cliente que é assim, o que que você quer? Quando você normalmente é contratada e você vai conversar com o cliente, você pergunta o que que a pessoa quer, o que que ela gostaria, o que que ela quer na casa, papapá, papapá. Você fala, eu não economizo nas conversas, entendeu? Eu não tenho assim, vou falar com a cliente uma vez. Não. Eu falo quantas vezes eu puder, se eu precisar de informação, eu ligo, porque eu tento fazer um briefing bem fechadinho para você não ter problema depois. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando, se eu já começar a projetar e eu perceber e eu ver que que eu não conversei o suficiente com a cliente e eu não tenho a informação correta, eu vou ter que refazer tudo. Então, quanto mais eu erro no briefing, pior para mim. Ou então, você tem uma cliente que é indecisa. Tem cliente que é indecisa. Aí o cliente quer isso, mas não tem certeza. Aí ele pesquisa, ele muda de ideia. Aí ele vai... Então, assim, vai virando um elefante branco. Entendeu a situação? Porque a pessoa nunca decide, ou então ela tá decidida, mas não é aquilo que ela falou com você e ela não conta pra você que ela mudou de ideia. Então, assim, tem várias situações. Então, uma das coisas mais importantes para começar um projeto é você tomar cuidado e conversar muito sem economia. Agora, chegou no momento, beleza, eu vou agora ter meu tempo para poder fazer o projeto com calma e você fazer, para você conseguir ter o desejo do cliente realizado, entendeu? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado para vocês com essa dica de sofá. Amanhã eu acho que é poltrona, gente. Mas eu confirmo, eu aviso, dou uma falada para vocês no Instagram. Eu ia fazer isso tudo no YouTube, mas eu vou jogar no YouTube agora, tá bom? Porque a bonita aqui fez um monte de coisa errado no lugar de fazer a gravação do vídeo, e aí eu tenho que reconfigurar tudo. Então, foi legal com esse tempinho aqui com vocês, e na hora que se vocês quiserem tirar alguma dúvida, espero que eu tenha ajudado vocês e que ajude as pessoas que forem assistir depois. E textura e tamanho são quase que proporção, e revestimento e textura são as coisas principais para você conseguir fazer um espaço bacana, funcional e que você queira ficar ali pro resto da sua vida, tá bom? Às vezes a gente dá uma cansadinha, mas a gente tenta fazer um espaço que não fique carregado para exatamente não cansar. Beijo, gente. Tchau, tchau.